O que Thomas Hobbes diria sobre a Red Pill? Thomas Hobbes é um famoso pensador da área da ciência política que viveu no século XVII na Inglaterra e que ficou conhecido por um livro que escreveu já numa fase avançada da vida dele, chamado Leviatã. No Leviatã nós vemos uma narrativa que vai abordar as origens da espécie humana numa situação pré-social, ainda naquilo que ele chama de estado de natureza, em que os indivíduos ainda vivem isoladamente. E Hobbes vai descrever essa situação de estado de natureza como uma situação de guerra de todos contra todos. Ou seja, os indivíduos iriam se bater por interesses, por preferências, por benefícios, vantagens e bens materiais que eles teriam. Não haveria um minuto de paz nesse negócio. A vida humana nesse cenário seria, segundo Hobbes, solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. É mole uma coisa dessa? E nessa situação de desordem e caos, surgiria a necessidade, então, de um Estado forte. Os seres humanos teriam que fazer um contrato, um grande acordo em que eles cederiam parte da liberdade deles para criar um Estado forte, na figura de um soberano, que teria amplos poderes para manter a ordem social e assim encontrarem algum nível de paz. A noção de Hobbes a respeito do ser humano, da natureza humana, é uma noção bastante pessimista. Ou seja, nós não somos capazes de criar vínculos muito solidários, entende? Na verdade, a gente se junta mais por uma necessidade do que por vontade. E se derem alguma brecha, a gente vai logo passando a perna um no outro. Bom, morando no Brasil, a gente tem que dar um pouco de razão para ele, eu acho. E o que é a Red Pill? Red Pill vem inspirado naquele filme dos anos 90, Matrix, em que o Morpheus ele vai oferecer pro Neo duas pílulas. Uma pílula azul, onde ele permaneceria vivendo uma vida de ilusões, sem muitas dores, mas completamente real, ou uma pílula vermelha, que é uma pílula onde a verdade dura e cruel e feia se revelaria para ele. Nós sabemos que o personagem do filme escolhe a Red Pill, a pílula vermelha. Red Pill vai ser o nome também de uma espécie de movimento. Eles não gostam muito dessa expressão movimento, mas seria uma linha de raciocínio, uma linha de argumentação a respeito da relação entre homens e mulheres. Eu sei, é um tema meio delicado isso daí. Mas enfim, vamos lá, né? Já começamos a gravar mesmo. Então o pessoal ligado à Red Pill vai dizer que os relacionamentos, eles sempre têm uma marca interesseira por trás deles. E geralmente vão dizer que esse interesse está atribuído ao lado feminino das relações. Então para eles, os relacionamentos hoje, eles seriam contaminados por esse tipo de relação negativa, em que os homens tendem a ser prejudicados. Seja no casamento, todo o sistema jurídico, nas relações sociais, políticas, etc. Bom, teria muito mais a se dizer sobre esse fenômeno da Red Pill, mas o que interessa para a gente aqui na relação com Hobbes é que eles têm uma semelhança, uma leitura bastante pessimista das relações humanas. Os homens, por exemplo, teriam um interesse nas mulheres, principalmente em relação à beleza, à juventude, etc. Já as mulheres veriam nos homens um caminho de provisão. Elas focariam principalmente naquilo que os homens têm a oferecer num relacionamento. Dinheiro, segurança, conforto, estabilidade, proteção, etc. Eles vão mencionar também o fenômeno da hipergamia. É o fato de que as mulheres elas procurariam cada vez mais os homens destacados, aquilo que o pessoal chama de shed, que é o bonitão, que é o cara 10 de 10. A hipergamia, então, seria uma característica do sexo feminino de procurar nos homens alguma utilidade. Ou seja, elas nem gostam tanto assim. É uma atração que depende de algum tipo de interesse. Isso agravaria os problemas dos relacionamentos, já que não tendo uma atração genuína, a tendência dos relacionamentos é, com o tempo, se desgastar e se desfazer. É nesse ponto que Hobbes e Red Pill se relacionam. Ambos têm uma visão bastante negativa da natureza humana. Os relacionamentos, eles, além dessa capa romântica, baseada em afetos, emoções, eles teriam um fundamento utilitário, entende? Para ele, as relações humanas só se mantêm na base da força. E para o movimento Red Pill, as relações entre homens e mulheres só se mantêm por trocas de interesses mútuos. E você acha que Hobbes diria o quê desse movimento Red Pill? Você acha que o Hobbes ia se casar hoje em dia? Deixa o like, deixa um comentário, compartilhe com os amigos para continuar pensando alto aqui comigo.